agora a sanção. Então agora a gente vai comentar sobre essa questão. Estou convidando aqui o meu amigo Rafael Câmara, meu amigo, meu colega do Senado Federal, que trabalhou nessa matéria. E aí, Rafael, beleza, meu amigo? Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite para debatermos sobre essa tão importante, quase lei, né? Ainda não é lei, mas já foi aprovada pelo Senado e certamente será sancionada e logo será transformada em lei. Obrigado pelo convite. Boa, beleza. Pessoal, eu vou apresentar rapidamente o professor Rafael Câmara. O professor Rafael Câmara é professor de Direito Administrativo e também é consultor legislativo do Senado Federal, da minha área, inclusive, da meu colega de área, além de meu amigo, meu colega de área lá na área de Direito Constitucional e Administrativo. Nós também somos sócios lá do escritório Trindade Câmara, não à toa esse nome, inclusive. Eu convidei o Rafael Câmara porque ele foi o consultor que trabalhou com esse projeto lá da Lei de Licitações lá no Senado Federal, agora no retorno. Tá? O Rafael vai explicar melhor, mas esse projeto nasceu no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, depois voltou para o Senado, porque a Câmara aprovou com emendas, e aí nesse retorno, exatamente nessa reta final decisiva da tramitação, o professor Rafael Câmara trabalhou nessa matéria, então é alguém que conhece profundamente os meandros desse projeto. Rafael, conta para a gente um pouquinho sobre como foi a tramitação desse projeto, como é que ele nasceu. Depois a gente vai entrar também em outros temas, mais, inclusive, até de interesse de quem está se preparando para concurso público ou para a OAB, o que muda, afinal, quando é que essa lei vai vigorar. Mas dá para a gente um panorama sobre a tramitação desse projeto de lei? João, só para fazer os devidos créditos aqui, eu vou mencionar também outros 3 consultores que atuaram muito intensamente. O Francisco Chaves trabalhou muito nesse projeto. O Frederico Desde o início, Hetz, inclusive. Né? Ele desde o trabalhou ainda início. quando o projeto estava lá no Isso, Senado ainda. isso. O Frederico Hetz e nosso colega Ronaldo. E eu. Fomos 4 consultores que atuamos intensamente nesse projeto. Na última semana eu passei o sábado e o domingo aqui trabalhando no relatório, a minuta do relatório que a Anastasia iria apresentar na quinta-feira. Então, na terça, estava quase tudo pronto. E até a última hora, na quinta, no dia que entrou em plenário, eu estava fazendo emenda, destaque, aquela correria. 30 minutos vai entrar em pauta, vai encerrar o prazo lá para apresentar destaque. E nós estávamos ralando aqui, apresentando, fazendo os textos, assessorando o senador Anastasia. Bem, enfim, em apertadíssima síntese, esse projeto nasceu no PLS 559 de 2013. Então, são 7 anos tramitando. Trabalhei nessa maravilha quando ela estava lá no Senado também, no 559. Éramos eu, o Renato Rezende e o Francisco Chaves. Pronto, olha, então o registro aqui também, então não fomos 4, fomos 6. Muita gente aqui colaborou com esse projeto. É um projeto típico do parlamento, né? Você sabe que a maioria das leis aprovadas, o projeto inicia com o executivo. O resultado final dos projetos, em grande medida, o executivo inicia em grande medida. E esse não, esse foi um projeto típico do parlamento, debatido muito no parlamento desde 2013 e foi para a Câmara dos Deputados em 2015 e volta agora 2015, eu não sei se foi exatamente 2017 vai para a Câmara dos Deputados e volta agora em 2020 para o Senado e o Senado aprova o texto quase que integralmente vindo da Câmara dos Deputados. Houve algumas alterações, mas na essência é o texto que a Câmara dos Deputados aperfeiçoou em relação ao 559. 559 é a espinha dorsal. Os elementos principais estavam no 559, mas a Câmara contribuiu imensamente com o projeto, acrescentou boas coisas e o acréscimo que a Câmara fez, majoritariamente, foram acolhidos os acréscimos que a Câmara apresentou ao projeto. O projeto volta para o Senado acabou de aprovar, aprovou ontem no plenário do Senado Federal e agora nós estamos aguardando a confecção dos autógrafos. Se você quiser
explicar direitinho aí para os seus seguidores como é que funciona essa tramitação e que fase está você, que é o especialista aqui em regimento, em processo legislativo? Chegamos na parte empolgante da live, que é a parte do processo legislativo. Afinal de contas, todo mundo estava esperando por isso. Basicamente, agora vai ser redigida a redação final, né? Vai ser feita a redação final. Essa redação final vai ser encaminhada na forma de autógrafos ao presidente da República, né? O que diz o artigo 66 da Constituição, o caput do artigo 66, a casa na qual tenha sido concluída a tramitação enviará o projeto ao presidente da República, que aquiescendo o sancionará. Então, o presidente da República vai ter, então, a partir do momento em que receber essa redação final definida pelo Senado Federal, vai ter o prazo de 15 dias úteis para dizer se sanciona ou se veta. Ele pode sancionar a lei inteira, a lei tem 191 artigos, o projeto, se não me engano. Ele pode vetá-la por inteiro, o que é praticamente impossível de acontecer num projeto desse tamanho, e ele pode sancionar uma parte e vetar outra parte, o que o Rafael pode explicar melhor para a gente, mas a expectativa no mundo político é de que aconteça isso, né? Que haja pelo menos alguns vetos, até porque num projeto de 191 artigos é natural que haja algum tipo de veto. E aí, caso isso aconteça, caso aconteça esse cenário mais provável de o presidente sancionar uma parte e vetar outra parte, a parte sancionada já segue para promulgação e para publicação, e aí a gente vai ter o novo número, inclusive, da lei, né? A partir do momento em que o presidente sanciona a lei, ela passa a ter existência no mundo jurídico, e com a promulgação o presidente vai colocar o número e a data e vai publicar. Se houver vetos, essas partes vetadas, imaginando que não haja um veto total, essas partes vetadas vão retornar para a nova análise do Congresso Nacional, que pode aceitar o veto, e aí essas partes estarão arquivadas, ou pode rejeitar o veto, e aí essas partes vão para a nova lei. Lembrando, inclusive, é um tema que a gente ainda vai tratar, mas lembrando que o veto parcial no direito brasileiro só pode atingir o dispositivo por inteiro. É o que diz o artigo 66, parágrafo 2º da Constituição Federal, né? Que o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, inciso, alínea ou parágrafo. Então, quer dizer, hoje em dia nós não temos ainda, tecnicamente, uma nova lei de licitações, mas teremos tão logo o presidente a sancione, ainda que parcialmente. Perfeito. Rafael, diga aí. Não, só reforçando, nós temos hoje no projeto 191 artigos, mas essa quantidade de artigos deverá ser reduzida, porque no relatório final aprovado foram rejeitados alguns artigos. Então, 5 ou 6 artigos serão reduzidos, então teremos uma lei aí de aproximadamente 185 artigos. A rigor, João, ninguém tem um texto da lei ainda, ou texto final ainda, porque justamente como você colocou, estamos aguardando a Secretaria da Mesa do Senado formatar os autógrafos. O que é isso? Para sabermos qual foi o texto final, nós temos que pegar o texto que veio da Câmara e compará-lo com o relatório. O relatório rejeita alguns dispositivos e temos que unificar isso. E essa unificação, essa consolidação se faz nos autógrafos. Não é isso, meu querido? Isso mesmo, exatamente. A redação final vai ser aprovada, a redação final e encaminhada ao presidente na forma de autógrafos. E aí eu já aproveito esse tema, Rafael, para trazer, tem muita gente que estava perguntando antes da nossa live, nossa, mas 191 artigos, meu Deus, a 8666 tem 104, 119, isso aumentou muito. Primeiro você já falou que não vão ser 191, alguns vão ser suprimidos. Mas tem também a questão da unificação, né? Quer dizer, você está unificando aqui o quê? 3 leis, a 8666, a Pregão e a RDC? Exatamente. A atual lei de licitações, a 8.666, são 126 artigos, né? Mas, para o pessoal que estuda aí para concurso, eu acho que atualmente é pior, porque nós temos uma bagunça para você relacionar o que é que vale para um, o que é que vale para outro, porque tem o RDC, tem o Pregão, e a nova lei, o projeto de lei, unifica 3 dispositivos, a Lei Geral de Licitações, a 8.666, a lei do RDC e a lei do Pregão, tudo em uma só vai ficar mais fácil. Agora, é uma lei realmente, se você comparar só com a lei 8.666, é uma lei que será maior, mas se juntarmos todos os outros dispositivos, vai ficar elas por elas. Mas continua com aqueles dispositivos gigantescos ou são 190 e poucos artigos muito grandes ou médios, ou como é que tá?
de forma geral, essa lei é uma lei mais sofisticada, mais complexa. E a Eu fiquei com quantidade essa impressão. os artigos são mais extensos. São artigos longos, com muitos parágrafos, muitos incisos. O pessoal vai ter que ralar um pouquinho aí para estudar essa lei nesse Mas aspecto aí. aquelas remissões cruzadas que tem na 8666, que faz remissão a um artigo, que faz para outro, que faz para outro, se mantém ou deram uma melhorada nisso aí? Tem No bem... artigo 9 tinha dado uma melhorada, mas não tem sei bem como é que menos. ficou. Há remissões, óbvio, não tem como num projeto de lei desse tamanho não ter remissões, a não ser que você saia repetindo o mesmo termo várias vezes. Então, sempre há remissões, mas se compararmos com a atual lei, a quantidade é bem menor, é bem mais simples. É uma lei... deixa eu dizer uma coisa, João. Qual é a minha visão dessa nova lei? A lei não inova, não inventa a roda. A lei mantém, em boa medida, os bons institutos, os conceitos, de forma geral, são preservados. Então, quem conhece bem a atual lei de licitações vai ler com muita tranquilidade a atual lei, porque, na essência, ela preserva os bons institutos. O pregão, a ideia do pregão é a mesma, a ideia do leilão é a mesma, a dispensa e a inexigibilidade é a mesma regra. Basicamente a mesma regra. Não tem conceitos tão inovadores a ponto de assustar. É óbvio, tem institutos novos, sim. Tem o diálogo competitivo, conta vinculada, há vários, PMI, conceitos novos, instrumentos novos que o pessoal não está acostumado. Mas, no grosso, no geral, os institutos, as nomenclaturas serão familiares ao pessoal que já conhece bem a atual lei de licitações. E aí eu pego o gancho, Rafael, para um próximo tema, que é a questão da cláusula de vigência. Porque isso interessa muito para o pessoal que está estudando para concurso público, né? Saber, e agora, paro de estudar 8666, agora já vou estudar essa nova lei, quando é que ela entra em vigor? A gente viveu essa celeuma com o Código de Processo Civil de 2015, né? Então, quem fazia concurso lá naquela época da vacatio legis estava estudando uma coisa, mas sabendo que na frente já ia... E terminava que o professor tinha que falar das duas coisas. Explica para a gente como é que está essa cláusula de vigência, como é que você acha que vai ser o impacto disso para concursos públicos, para quem está fazendo OAB, por exemplo. Vamos lá. Primeira informação, não há vacatio legis. Aí você, Rafael, tá maluco? Como é que pode uma lei dessa complexidade não existir vacatio legis? Não há vacatio legis. Ela está em vigor já desde já. Desde já não, né? Desde quando for publicada. Né? Assim que for publicada, não. Tá doido, sério? Ela não está em vigor ainda, tá? Não está em vigor ainda. Ela estará em vigor assim que for publicada. Mas vamos lá. Mas qual Depende de quando é que o pessoal está vendo esse vídeo aqui, porque esse vídeo vai ficar salvo no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube e aqui no Instagram também. Perfeito. Então, entrará em vigência na data da sua publicação. Mas a UPL traz cláusulas sofisticadas de transição, por exemplo. Haverá, durante 2 anos, a possibilidade do gestor escolher qual diploma normativo irá adotar. As duas leis permanecerão em vigor durante 2 anos. O que determinará é o edital. Então, o gestor pode escolher, nesse edital aqui, eu vou adotar a lei nova. No outro edital, eu vou adotar a lei antiga, a lei 8.666. Agora, o que não pode no mesmo edital combinar as duas leis. Não dá para fazer isso. Outra coisa importante também, uma parte da lei atual, da lei 6.666, será revogada sim, e faz sentido, prestem atenção aqui. Não é toda a lei de licitações atual, que continuará em vigor, que terá vigência por mais de 2 anos. Assim que for publicada a nova lei, publicado o projeto transformando em lei, uma parte da lei de licitações atual, a lei 6.666, será revogada. Essa parte é a parte que trata dos crimes. Porque, João, não faria sentido. Veja, um edital baseado na lei antiga e um edital baseado na lei nova, a mesma conduta, o mesmo crime, ser punido de forma diferente. Então, sim. Aí geraria um problema de constitucionalidade, né?
seríssimo. A mesma conduta, quem vai determinar a pena é o edital da licitação. Exato. Então, nessa parte, na parte dos crimes, já haverá revogação de imediato com a publicação. Porque... Então, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Estamos aqui fazendo essa live dia 11 de dezembro. Vamos chutar aqui que a lei nova seja a lei 14.500 de 24 de dezembro de 2020. Presente de Natal para os concursandos e para os OABeiros e estudiosos da licitação. Então, se ela for publicada, por exemplo, em 24 de dezembro desse ano, imediatamente em 24 de dezembro, a parte criminal da 8666 deixa de vigorar. E a parte não criminal vai continuar coexistindo com essa nova lei, que eu estou chutando o número 14.500, digamos, por 2 anos. Depois de 2 anos, em 24 de dezembro de 2022, aí vai ficar só a lei nova. Exatamente isso. Exatamente. Cara, só isso daí já dá uma aula, bicho. Muito bom, não é? E eu achei Muito sofisticado a ideia, porque aí, veja, aquele órgão que já está mais bem estruturado já pode adotar a lei nova, e aquele órgão que ainda está se organizando terá 2 anos para organizar seu edital, organizar sua gestão para fazer incidir por completo a lei nova. Então, aí vai no ritmo de cada gestor, de cada órgão. Nós temos 2 anos para resolver isso. Agora me diz uma coisa, sua opinião como professor de concursos públicos, para a área de concursos públicos. Você acha que os editais de concurso vão continuar cobrando a 8666 ou já vão embarcar todos na lei nova mesmo? João, assim que for publicada a norma, que ela se transformar em lei, os editais posteriores, na minha cabeça, não faz sentido cobrar a lei que vai deixar de existir. Porque o servidor não vai ficar por 2 anos, vai ficar em tese, o servidor vai ficar a vida toda, uma boa parte da sua vida no órgão. Então, na minha concepção, seria um erro grave, um edital lançado após a entrada em vigor da nova lei, cobrar a lei anterior. Para mim, não faz o menor sentido isso. Então, olha só, essa informação acho que é importante para quem vai fazer concurso público, para quem vai fazer OAB. A lei nova, ela não vai ter vacatio legis, ela vai entrar em vigor imediatamente, assim que for sancionada, promulgada e publicada. Durante 2 anos, uma parte da 8666 vai continuar vigorando, a parte não criminal, uma coexistência aí de regimes jurídicos, mas é provável que, a partir da entrada em vigor da nova lei, os editais de concurso publicados a partir de então já cobrem a nova lei. Então, assim, é aquela história. Quem não sabia a 8666 vai ter uma chance de ouro para zerar o jogo. É o que eu brinco que aconteceu comigo com o Código de Processo Civil de 2015. Eu tinha uma paixão não correspondida pelo processo civil, zerou o jogo em 2015 e continuo tendo a paixão não correspondida, mas houve aquela janela de oportunidade. E aí, claro, a gente imagina, Rafael, fala. Não, só fazer uma observação que não é só a lei 8.666 que coexistirá durante 2 anos. Também o RDC e também a lei do pregão, tá? A 10.520 e a do RDC, todo o arcabouço de legislação, exceto a parte criminal, vai continuar por mais 2 anos. E aí, assim, é claro que o pessoal está ávido para saber das mudanças. Quer dizer, você já falou que muita coisa desse sistema, desse arcabouço vai continuar, mas em relação às mudanças, por exemplo, estava vendo aqui que tem essa questão do Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso é o quê? Um aperfeiçoamento do sistema de registro de preços? O que é isso? João, vamos lá. Na verdade, o portal, quando analisei o portal, tem alguns problemas de constitucionalidade, eu queria até ouvir tua opinião. Porque esse portal, na verdade, é um portal nacional que vai concentrar muitas informações sobre licitações e contratos. Há uma unificação nacional das informações sobre licitações e contratos. Para você ter ideia, há um dispositivo no projeto de lei que diz que a eficácia do contrato será suspensa enquanto não for publicado nesse portal nacional. Então, se o municípiozinho lá de Pernambuco fizer uma contratação e não publicar no portal nacional, essa contratação não tem eficácia, fica suspensa. Então, é um portal muito importante, gigantesco. E o portal tem um efeito importante também de dispensar a publicação em diário oficial. Você sabe que o extrato hoje das licitações, isso é uma coisa muito arcaica, não tem baixa eficiência essas publicações. Custosa, né? Custosa.
agora teremos um portal, um site da internet que irá concentrar todas as licitações e todos os contratos públicos do país. Veja o tamanho disso, a quantidade de informações, não só dos contratos e dos editais, mas também dos fornecedores. Os fornecedores poderão se cadastrar lá para receber a divulgação das licitações. Então, a administração pública pode perguntar assim, ó, quem é que fornece alimentação para a escola na cidade do Recife? Quem são os fornecedores cadastrados aqui que fornecem? Aí clica lá, já vai aparecer todos os fornecedores cadastrados por região, por município. É uma ferramenta espetacular. Surgiu uma dúvida sobre a constitucionalidade, primeiro, porque isso é muito complexo e tem custo. E a lei não fala quem vai bancar, vai ser a União, vai ser os estados, vai ser um consórcio, vai ser o município. Ah, vai sobrar para a União, né? Vai sobrar para a União. E também é o seguinte, provavelmente a União vai organizar isso, mas já se houve ideias de a União cobrar por cada publicação, assim como se cobra por diário oficial, haveria uma cobrança para ajudar a financiar isso. Houve um questionamento da constitucionalidade disso, poderia existir, é quase a criação de um órgão, mas ninguém coloca esse nome, óbvio, mas há um arcabouço muito forte, aí tem custo pesado, ninguém coloca quem vai arcar com isso, então você já começa a cogitar como é que pode a lei criar custo sem dizer quem vai bancar essa política pública, ou essa atividade aí, apesar de ser muito importante. Veja, João, hoje eu estava até conversando com um representante do governo federal, nós não temos informações consolidadas sobre a administração pública. Por exemplo, quanto se gasta no Brasil de show? Com quanto, somando tudo, nós temos a informação concentrada, cada estado tem sua informação, a União tem a sua informação, mas nós não sabemos o custo do Brasil inteiro bancando shows, por exemplo, e qualquer coisa. Quanto se gasta de papel no Brasil? A administração pública, quanto a administração pública. E estadual ainda é fácil, você faz uma planilha de Excel com 27 dados, mas e município com 5.570? Impossível, Exato. né? Nesse portal será muito simples extrair relatórios da situação de licitações e contratos no país. E outra coisa, é uma ferramenta de transparência espetacular, porque terá um banco de preço lá também. Imagina o seguinte, imagina que o município contrata uma dupla sertaneja por R$100 mil. Aí o outro município vai contratar por 500 mil. Então vai ser muito fácil se comparar objetos semelhantes e ver a distinção de preços. Vai ser muito mais fácil. Então, um nível de transparência. E essa é uma marca do projeto. O pessoal pergunta, o projeto é bom? Olha, o projeto é melhor do que existe hoje. O projeto, de forma geral, eu entendo que o projeto é muito bom. Há alguns pontos que poderia no projeto avançar mais? Sem dúvida. O projeto é tímido em vários pontos, mas é um bom projeto, sim. Teremos uma lei melhor do que existe hoje, sim. É uma lei bem mais moderna, poderia ser mais, poderíamos ter mais coisas, poderíamos ter ousado mais, mas dentro das condições políticas é um excelente projeto, sim. O país será um país melhor, o nível de contratação será melhor, o nível de transparência. É um projeto sério, um projeto que tem pensado em diminuir o nível de corrupção. Isso eu fico muito feliz quando o país aprova um projeto desse, porque eu li o projeto de ponta a ponta e você vê que tem pouquíssimos espaços ali que o legislador quis dar um jeitinho ali. Não tem. Eu posso identificar um ou outro ali que eu não concordo. Poxa, essa forma de contratação, vou te dar um exemplo aqui, que eu discordei. É muito comum se contratar empresa terceirizada por posto de serviço, por quantidade de trabalhador. Eu preciso de 100 faxineiros aqui e vou contratar 100 faxineiros. O TCU acha que essa não é a melhor medida, a melhor forma de se contratar. Deve se contratar por nível de serviço. Olha, eu preciso limpar 100 metros quadrados 2 vezes por dia. Eu preciso limpar 10 banheiros 2, 3 vezes por dia. Então, pouco importa se você monta a sua equipe para dar conta disso, né? Você tem que me entregar 3 banheiros limpos, 10 banheiros limpos, enfim. Isso é a forma de contratação. E tinha, na Câmara de Deputados, dizendo isso, que a regra deve ser por resultado, por nível de serviço, e não por hora homem, não por posto de trabalho. Entretanto, essa previsão não prevaleceu, tem um aspecto social nisso, porque acarreta demissões realmente, os terceirizados, haveria uma diminuição da quantidade de terceirizados, mas
é questão de eficiência administrativa. No meu ponto de vista, deveria haver uma mudança, mas isso não passou. É uma das poucas coisas que eu lamento. Só para dar um exemplo de também a arbitragem, vou te dar um outro exemplo aqui, a arbitragem. A arbitragem não inova quase nada, diz que tem lá uma disciplina mais específica de arbitragem, mas é muito tímida a previsão na parte de arbitragem. É possível adotar arbitragem, João? Como é que é possível? A Já lei de era arbitragem possível. já é possível e a administração pública não adota porque não tem nenhum estímulo para a administração pública adotar. Veja, faz sentido a administração pública com seu poder extroverso, hierarquicamente superior, cheia de prerrogativas. Para que ela vai adotar a arbitragem? É muito melhor ela discutir no judiciário. Não há incentivo para a administração pública adotar a arbitragem. Veja, se um particular descumpre um contrato administrativo, a administração pública abre um processo administrativo, rapidinho pune, aplica uma multa e vai para a execução fiscal. Se a administração pública descumpre, o que é que o particular tem que fazer? Tem que entrar na justiça, ir para precatório, discutir, vai para apelação, recurso especial, recurso extraordinário, Terá leva 90 5 anos. dias para poder. Enquanto a administração pública resolve em 6 meses, o particular passa 10 para resolver a mesma inadimplemento. Imagina que o particular teve na inadimplemento e também a administração pública teve na inadimplemento. A administração pública pode punir o particular e executar direto, mas o particular não pode punir a administração pública. Então é muito vantajoso, fora as prerrogativas processuais. Então é muito vantajoso para a administração pública não adotar a arbitragem. Meu entendimento deveria ser que, em algumas hipóteses, não todas, a arbitragem deveria ser obrigatória. Olha, para contratações em municípios acima de 100 mil habitantes, serviço de engenharia acima de R$1 milhão, tem que ser arbitragem. Nós temos, e nesse aspecto o projeto é tímido, porque não desafoga o Poder Judiciário, não reduz. Ou então podia colocar a regra assim, ó, se o ente público, em matéria de licitação, não optar pela arbitragem, ele não vai ter prerrogativas processuais em juízo. Exatamente. Não vai ter prazo em dobro, não vai ter, vai litigar como cidadão comum. E se resolve muito mais rápido. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, foram esses novos princípios. O que a gente pode destacar acerca deles? Isso daí, o pessoal fazer concurso público tem cara de que vai cair em prova. Já estou cantando a pedra antes da lei entrar em vigor. Espero que isso não seja vetado. Esse é o artigo 5º do projeto de lei. Não seriamente será da lei, mas há uma ampliação na quantidade de princípios. E você sabe, quando a lei menciona princípio, a probabilidade disso cair na prova é gigantesca, né? Eu vou destacar aqui alguns princípios que estão na... Tem um LIP lá, né? A legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Meu amigo, você vai ter que criar um mnemônico para isso aqui, viu? Porque é muita... Eu não perdi as contas da quantidade de princípios. Certamente mais de 10, certamente. Alguns desses princípios já eram apontados pela doutrina como princípios implícitos, né? Julgamento objetivo, competitividade, etc. Mas eu já estou vendo as questões do CESP aí perguntando: o princípio da competitividade está previsto expressamente na lei número X. Mas aí o professor de administrativo aqui é você, rapaz. Você, o meu irmão, a Trindade. Quem é professor, quem vai ter que criar mnemônico para essas coisas é professor de administrativo. Nessa parte eu tô mais confortável. Mas que bom, então eu não sou tão criativo, não. Agora, deixa eu só, João, se você me permitir, só fazer um destaque para a segregação de funções. Talvez seja isso que eu ia perguntar. Talvez seja o princípio menos intuitivo. Segregação de funções nada mais é do que uma orientação para que o gestor, o administrador público, evite concentrar no mesmo servidor várias funções na licitação e na contratação. Veja, a ideia aqui é que não pode o servidor que fez o projeto básico fazer a pesquisa de preço, redigir o edital, ser pregoeiro, depois ser fiscal do contrato, depois ser gestor e depois aplicar a multa. Então, em algumas estruturas mais simples acontece isso. Mas qual é a ideia dessa agregação de função? Quando uma pessoa concentra muitas atividades importantes que representam risco, há uma tendência de ocultação de erros. Então, se a mesma pessoa fiscaliza e executa,
não vai cumprir bem ou uma ou outra função. Então, a Uhum. ideia aqui é separar as funções. Quem faz uma coisa não faz outra, tá? Até a lei até conceitua isso, que diz que é evitar a atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros. Então, Boa. veja que é interessante, faz sentido. Tem princípios que é chover no molhado, né? Que não são Uhum. bem óbvios, mas esse é um princípio importante, tem aplicação Esse prática está com relevante. cara, ó. Esse está com cara de prova de concurso aí. E aí É, teve também eu acompanhei por alto uma discussão daquela questão da dispensa da contratação de empresa pública quando fosse a preço de custo. Qual é a briga que está tendo acerca disso? tá, eu vou até pedir tua opinião sobre isso. Vê bem, aí é alguns pontos que eu entendo de serem constitucionais, quero a tua opinião sobre isso, você é professor constitucional. O primeiro ponto é o seguinte, que o artigo 74 prevê a possibilidade de se contratar por dispensa empresas públicas, sociedades de economia mista, na verdade, entes da administração pública, direta ou Sim. indireta. E aqui é o primeiro ponto de crítica ao projeto quanto à constitucionalidade. No meu ponto de vista, não dá para a administração pública dar tratamento diferente, principalmente nos casos de empresas públicas que disputam no mercado, que As exploradoras de atividade econômica, né? isso, Concordo com que exerce atividade econômica, que não são prestadores de serviço público. Uhum. Há um dispositivo constitucional que diz que não pode ter tratamento fiscal diferenciado para elas. E fiscal aqui, para o pessoal entender, não necessariamente é só tributário, não. Toda relação com o Estado, então não pode Uhum. ter privilégio na relação com o Estado. Quando a Constituição diz que não pode ter privilégio fiscal, não é só tributo. Então, esse fiscal aí se entende majoritariamente na doutrina que se entende que é a relação com o Estado, não pode ter tratamento diferenciado. E aí, independentemente desse dispositivo, é uma relação de igualdade, de livre iniciativa também, que não dá para Uhum. uma empresa pública concorrer com privilégios com outras empresas Uhum. com iniciativa privada. Então, pelo jeito, você está balançando a cabeça aí. Então, o primeiro ponto é que você concorda aqui que esse dispositivo parece ser inconstitucional, né? Ou pelo menos tem que se dar uma interpretação conforme, para dizer que isso daí vai valer para as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, não Perfeito. para as exploradoras de atividade econômica, porque realmente Excelente. aí entra aqui, eu estava até procurando aqui, 173, parágrafo 1º, inciso 2º, para as empresas públicas, sociedades de economia mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, a lei vai dispor sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive, não apenas, inclusive quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Então, Perfeito. assim, realmente, é uma coisa que, inclusive, o nosso colega Francisco Chaves tem até um texto publicado sobre isso, que ele defende também, salvo engano, essa inconstitucionalidade disso em relação a dar privilégio para estatais exploradoras de atividade econômica. Isso, o Francisco Chaves pesquisou, porque não é só nesse projeto, tá? Outras leis, não só nessa Uhum, futura lei, prevêem esse tipo de benefício a essas empresas públicas. E o uhum. Francisco elencou, eu me lembro aqui, na lei que trata dos bens imóveis da União, é possível contratar um avaliador de imóveis. Se for Caixa Econômica, não precisa licitar. Porra, Uhum, a avaliação de imóvel não é serviço público, né? É atividade uhum. econômica. Então, O pessoal reclama que a Caixa Econômica cobra uma nota para isso daí, né? Diz que, pois em é. termos de valor de mercado, não é nem um pouco vantajoso. E a avaliação de imóvel segue critérios objetivos, uma metodologia muito conhecida há muito tempo. Não precisaria ser uma reserva de mercado, que o Francisco tem um texto muito bacana sobre isso. Mas, ô João, nesse mesmo dispositivo aí, no artigo 74, eu queria compartilhar contigo uma técnica legislativa aí, que nós no processo legislativo, no regimento, temos que ser criativos para conseguir ajustar a regra, sermos Uhum. técnicos e, ao mesmo tempo, permitir construir soluções que o senador pediu, né? Então, tem no inciso 9 do 74 lá, dizendo que essas empresas públicas ou entes públicos podem ser contratados desde que o preço, veja, desde que o preço seja compatível com o custo ou com
praticado no mercado, veja. Pode haver dispensa, desde que seja compatível com o custo ou com o praticado no mercado. Na nossa visão, a parte praticada no mercado está excelente. Preço de acordo com o mercado, perfeito. Agora, contratar com dispensa, com base nos custos, quer dizer, estimula todo mundo a ter custo alto, estimula a ineficiência administrativa. Né? Isso. E aí nós entendemos que essa parte é inconstitucional. Mas vê bem, João, eu queria a tua opinião aqui sobre isso. Essa parte, aí, os nossos seguidores aí têm que prestar muita atenção, principalmente quem está estudando para o Senado, para a Câmara dos Deputados. Preste atenção. Essa parte já estava aprovada desde a origem lá no primeiro texto do Senado, no PLS 559. Então, lá no PLS 559 já havia previsão de possibilidade de contratação com base no custo, e já nós entendemos que é inconstitucional. Vai para a Câmara mantém. Aí volta para o Senado. Quando volta o Senado não Senado, pode mais tirar, né? Aí a minha pergunta para você é, veja, eu tenho um texto inconstitucional, mas já aprovado pelo Senado. Cabe um controle de constitucionalidade aqui do Parlamento para retirar ou já precluiu, tem que mandar para a sanção e veto? Esse foi um debate lá na consultoria. Eu debati muito isso com o Francisco, com o Ronaldo, com o Fred, com a assessoria do Anastasia, porque a rigor não pode. Mas eu queria ouvir tua opinião sobre esse ponto, que é um ponto bem interessante aí do processo legislativo, se cabe esse controle. Não sei se o pessoal... Você pode até fazer o seguinte, João, explica direitinho, você é bem didático aí, explica direitinho esse meu relatório com tuas palavras aí, para o pessoal entender bem que é um tema delicado. Recapitulando, é um tema importante de técnica legislativa e de processo legislativo, além de licitação também. Então, tinha um determinado dispositivo que se identificou sendo inconstitucional no projeto original no Senado, foi para a Câmara não mexeu nesse dispositivo. O projeto mexeu em outros pontos do projeto. O projeto volta para o Senado. O Senado pode tirar essa parte que é inconstitucional, mesmo ela tendo sido aprovada no próprio Senado em outro momento e na Câmara. Veja, Rafael, eu sei que isso é um tema polêmico, mas, a meu ver, não pode. A meu ver, houve o fenômeno da preclusão. Quer dizer, se um texto foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara, isso precluiu, não tem como eu agora simplesmente fazer uma emenda supressiva, até porque não cabe emenda em outra emenda quando o projeto volta, não cabe subemenda, e não cabe também destaque, porque nesse caso eu vou estar suprimindo uma parte que foi votada e aprovada em ambas as casas legislativas. Quer dizer, a meu ver, eu sei que nesse ponto eu sou um pouco mais by the books, eu sou um pouco mais pão, queijo, que é, olha, a parte não alterada na casa revisora, e nesse caso a casa revisora era a Câmara, a parte não alterada na casa revisora não é objeto de análise quando o projeto volta para a casa iniciadora. Então, a meu ver, não se pode simplesmente tirar essa parte. Mas eu sei que vocês conseguiram um jeito interessante lá. Não, esse debate é muito legal. Só reforçando isso para o pessoal entender bem. Uma vez aprovado pelo Senado, o texto vai para a Câmara e volta. O Senado, nesse mesmo texto aqui, nessa parte já foi aprovada e não foi alterado pelo Senado, o Senado não pode mexer mais. Está aprovado, precluiu. Isso é a regra básica do processo legislativo, é essa. O problema é quando essa parte... Só para destacar, viu, Rafa, bem rapidinho. É só para dizer, porque o texto constitucional deixa claro. Ele fala, nesse caso, que o projeto, quando volta para a casa iniciadora, volta para deliberar sobre as emendas. Então, quer dizer, você vai deliberar sobre a parte que a casa revisora alterou. Você não vai deliberar sobre o projeto de lei inteiro novamente. O seu objeto de deliberação são as emendas da casa revisora. Isso aí. Tá aqui, esse livrinho aqui, ó. Cadê? Aqui? Tá aí no livrinho verde, né? Isso aqui tá nesse livrinho verde aqui, ó. Esse monstro. Esse dá. Pensei que era a Constituição. Ó. Boa. Levanta um pouquinho mais para o pessoal ver. Ó, dizem que é bom esse livro, hein? Então. A rigor é isso mesmo. Então, quando volta para o Senado só pode fazer duas coisas. Ou suprimir as alterações, ou fazer emenda de redação. Basicamente é isso. Ou concordar, né? Três coisas. Né? Ou aceita as alterações, só o que mexeu a Câmara, ou aceita o que a Câmara mexeu, ou rejeita o que a Câmara mexeu, resgatando o texto original do Senado, ou faz uma emenda de redação que não pode mexer no mérito. É isso que é a regrinha. Eu penso um pouco diferente, mas não tenho opinião formada sobre isso.
que a força normativa da Constituição é importante evitar, se o Senado percebe, reconhece um erro, e o plenário do Senado reconhece o erro, ainda que depois, no segundo momento, eu entendo, mas não tenho opinião formada sobre isso, porque é um tema muito delicado, que caberia esse tipo de controle de constitucionalidade para se evitar se colocar no ordenamento uma norma inconstitucional. Então, valeria esse controle de constitucionalidade. Mas é um tema aí, até o pessoal que está fazendo TCC aí, está concluindo a faculdade, já é um tema bacana aí para vocês debaterem. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica aí. Mas é uma coisa em aberto. É polêmica. O que é que foi nós decidimos? Não vamos entrar nessa polêmica, não. Vamos fazer de uma outra forma. Qual é o grande problema aqui? Que lá o inciso que dizia que pode contratar com base nos custos ou com preço de mercado estava no mesmo lugar. Então, você acabou de dizer que o presidente da República não pode vetar só a partezinha que diz com base nos custos, porque estava no mesmo inciso. Ele só o veto. Tá. Isso. Não pode vetar só uma palavra dentro do inciso, né? Isso, o veto tem que ser a totalidade de uma linha, de um inciso, de um parágrafo ou do artigo. Não pode pegar um trechinho do inciso e dizer essa parte aqui, de acordo com os custos. Basicamente o dispositivo era, para o pessoal entender aqui de forma bem didática, pode contratar entes da administração pública desde que o preço seja compatível com o mercado ou com os custos. Esse ou com os custos de produção é a parte inconstitucional. Então, o presidente da República não pode vetar só esse trechinho, apagar só essa palavra. Ele tem que vetar o inciso inteiro. Só que o inciso inteiro, a rigor, está valendo. Pode dar uma interpretação conforme ali. Não era para derrubar o inciso inteiro. O que é que nós fizemos lá? Presta atenção aí para o pessoal que gosta de processo legislativo. Nós fizemos uma emenda de redação para quebrar o dispositivo, deixar ele solto, ele separado, porque aí o presidente da República vai poder simplesmente vetar a parte inconstitucional. Nós tiramos do inciso a parte inconstitucional e colocamos numa linha. Nós dividimos. Bom, então vocês quebraram o que era um inciso inteiro, vocês quebraram um inciso com alíneas. Duas alíneas. E aí o presidente, se quiser, pode vetar só a linha B, por exemplo. Exatamente. Está fácil agora para o presidente da República. Ele pode pegar agora e tirar Hashtag facilitamos. Fica a dica 2. Oi? Hashtag fica a dica 2. Olha aí, presidente. Olha a linha B. Isso evidentemente, foi conversado também com alguns representantes do governo, porque você fazer um negócio desse. Aí qual é o risco de simplesmente o presidente não vetar e ir para o ordenamento uma norma inconstitucional? Mas aí foi conversado que parece, às vezes é questão de bastidor, mas parece que o presidente realmente vai vetar essa parte. Mas se vai vetar ou não, o fato é que no Congresso se facilitou o controle de constitucionalidade pelo presidente da República. Agora o presidente pode simplesmente vetar a parte que entendemos inconstitucional. Só é interessante esse ponto, porque isso, você pode ler os livros do mundo, mas só a prática mesmo que você vai identificar esses pontos, ou assistindo a nossa live aqui, né? Boa, que é prática também. Rafa, já está se esgotando o nosso tempo aqui do Instagram, mas vamos fazer um bate-bola agora, um ping-pong. Eu vou trazendo aqui uns temas, parece entrevista do Jô Soares 11:30, 1 minuto para cada tema. Vamos lá. Ordem cronológica de pagamento. O que você tem a dizer sobre isso? Espetacular, transparência. É um problema sério de corrupção. Tem lá uma fila de credores, o prefeito, o governador, decide quem vai pagar primeiro ou quem não vai atualmente. Agora tem que estar publicado no portal, no site da prefeitura, do estado. Tem que seguir uma ordem cronológica. Regra top. Podemos passar aí. Vai seguir mais ou menos a mesma. Vai seguir a lógica dos precatórios, mais ou menos. Ordem cronológica de pagamento. Isso. Tem algumas hipóteses que pode furar, tá? Microempresa, algumas coisas emergenciais pode furar. Mas a regra tem que seguir uma lógicazinha divulgada. A lista tem que estar divulgada no site para todo mundo saber qual é a fila aí. Legal. A conta vinculada, como é que ficou essa questão no final? Quase que espetacular. Teve um pecado aqui. A conta vinculada é o seguinte. Ô, João, você sabia, antes de explicar, que as obras paradas, em grande medida, o pessoal até acha que é problema da empresa, né? A empresa que... Mas, na maioria, o colega nosso lá, o Vanderlan, fez uma pesquisa e a maior parte das obras paradas é porque falta dinheiro, falta de planejamento, de recurso do Estado. O Estado inventa de fazer um estádio, uma rua nova, mas falta dinheiro e a obra para. Então, não é o problema da empreiteira.
Aí o que é que a lei, o projeto de lei fez? Uma conta vinculada. Antes de começar a obra, a prefeitura, o gestor, a administração pública, o Estado, tem que depositar numa conta vinculada o dinheiro para cada etapa da obra. Então, para cada etapa, primeiro se deposita o dinheiro, depois se começa a executar. O dinheiro fica preso. Tem alguns problemas na lei isso, porque não diz como é que, em caso de divergência, como é que vai liberar o dinheiro, né? Nós tínhamos um projeto bem melhor, porque tinha um verificador independente, tinha todo um mecanismo de solução de conflitos, mas a lei não adotou, a lei adotou uma regra muito simples, conta vinculada e só libera depois que é executado. Então, é bom para todo mundo. Qual é o grande problema aqui? Só para obras. E isso, no Senado, por exemplo, nós adotamos isso já, antes da lei, para serviços. E aí é um problema a lei... Já, ó, o tempo está cortando, estou começando a falar rápido. Já havia uma polêmica sobre a conta vinculada sem previsão legal. Em vários órgãos se adota. Aí vem a lei e diz, faz a previsão de conta vinculada só para obra. Aí de novo vai retomar polêmica se pode. Porque a lei... para serviço está proibido, então, né? O que a lei deveria ter feito aqui? Obrigar para a obra e permitir para outras coisas. Então, o gestor cabe ao gestor escolher ou não. Aí não teve essa previsão e fica e gera uma controvérsia desnecessária. Boa. Agora, essa daqui, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão para os concursandos. Modalidades de licitação. Me diga o que muda. Eu lembro que no 559 a gente tinha tirado tomada de preços, tinha dado a simplificada naquela questão. Não sei como é que ficou isso. Sai tomada de preço e sai o convite e entra o pregão. Então, as modalidades são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Tá mais simples. O pregão diálogo já existia, uma lei específica, agora diálogo competitivo. Mas é sofisticado, é bem sofisticado isso. Na prática, esse diálogo competitivo vai ser só para coisas realmente muito complexas. Na prática, o que vai tocar mesmo... Você sabe que 60% do gasto público é baseado em dispensa e inegibilidade, né? A licitação mesmo é uma parte menor do gasto público. É exceção. Mas essa exceção vai correr lá no pregão, na concorrência, no concurso, no leilão. Dificilmente, o diálogo é importante, é muito importante, mas são para coisas sofisticadas. Não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, mas é uma novidade muito importante. Talvez na prática não seja importante, mas para concurseiro, certamente vai cair lá. A advocacia pública vai estar esse diálogo competitivo lá na tua prova. Não só advocacia pública. Não, porque não tem jeito, cara. Se botar são modalidades de licitação, diálogo competitivo, eu jamais marcaria essa. Não, essa tá fora. O problema é a definição do diálogo competitivo, né? Considera-se diálogo competitivo, ninguém vai saber isso. Então, se eu fosse examinador, eu ia direto para o conceito ou para o rol de diálogo competitivo, uma coisa nova. Não é intuitiva, poucas pessoas conhecem. Então, para quem vai fazer concurso, se liguem aí no diálogo competitivo. Na prática, terá pouca utilidade, mas no concurso a utilidade será muito alta. Então, recapitulando, são modalidades de licitação, então, pela lei nova. Concorrência, pregão, leilão, concurso... E diálogo competitivo. Diálogo competitivo, maravilha. E nas fases da licitação, porque eu lembro quando, na longínqua época em que eu dava aula de direito administrativo, isso lá vai mais de uma década, eu lembro que a gente falava, olha, características do pregão, inversão da fase de habilitação e de julgamento, você habilita depois do julgamento, que é mais lógico do que na concorrência. Como é que ficou isso, afinal? Continua tendo duas fases, dois procedimentos diferentes? João, isso ficou espetacular. Por quê? Porque quem decide é o gestor ou quem vai elaborar o edital. A lei, nesse aspecto, foi muito bacana. Veja, as fases, só recapitulando aqui, quais são as fases da licitação? Fase preparatória, aquela fase prévia ao edital, pesquisa de preço, definição do objeto, redação do edital, projeto básico, enfim. Isso é fase preparatória. A segunda fase, divulgação do edital. Terceira, apresentação da proposta. Quarta, julgamento. Quinta, habilitação. Sexta fase, a fase recursal. E a sétima, a homologação. A habilitação, pela ordem da lei, é a quinta parte, está depois do julgamento e depois da apresentação da proposta. Mas o gestor, o edital, pode pincelar a habilitação e colocar ou antes da apresentação da proposta, ou depois da apresentação da proposta e antes do julgamento. Então ficou flexível. O gestor vai decidir como formatar seu edital. Em que momento vai exigir habilitação? Ah, essa aqui é melhor habilitar logo. Não, essa aqui é melhor habilitar depois. Vai justificar, evidentemente, mas a habilitação ele pode, não precisa...
Porque hoje é chato, é tudo engessado. Ou você faz habilitação, se isso aqui for no RDC, a habilitação é posterior. Se for no outro, na lei atual, na concorrência atual, a habilitação é prévia. Agora não, agora o gestor, o edital que vai dizer qual é a ordem da habilitação. Foi eu achei uma inovação muito legal trazer essa flexibilidade. Boa, muito boa sacada. Eu não sei se é a tua internet que está ruim ou é a minha, mas está dando uma borrada aí, mas está dando para a gente compreender. Diálogo competitivo a gente já falou um pouquinho. Eu queria que a gente tem ainda 2 minutos para você falar um pouquinho sobre procedimentos auxiliares e PMI. Vamos lá. A lei elenca, isso aqui também é parte muito boa. Por exemplo, havia alguns procedimentos típicos, por exemplo, de inegibilidade, credenciamento. Quando eu era procurador federal, eu poderia escolher qual plano de saúde eu contrataria, porque tinha um convênio de vários. A AGU fazia vários convênios com vários planos de saúde. Então, há o credenciamento, o PMI. Então, há um rol de procedimentos auxiliares. Vou te narrar aqui quais são esses procedimentos auxiliares. O credenciamento, que já existia, mas não estava previsto na lei, era tudo por ato infralegal, então é importante ter a previsão legal. Pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, PMI, sistema de registro de preços, que já existia lá na lei do pregão, e o registro cadastral. São 5 procedimentos auxiliares. Não sei se nós vamos ter tempo. João, eu vou fazer o seguinte, João, se você achar... Eu vou abrir lá no meu perfil do Instagram uma caixa de perguntas. Para quem tiver dúvida aí, vai lá no meu perfil, faz a tua pergunta lá que eu vou responder com o maior prazer, porque... Rapaz, você vai dar conta do tanto de pergunta que vai aparecer? Vou devagarzinho, devagarzinho. Você sabe que eu estou estudando muito esse tema, é importante. Cada pergunta é importante para mim também, porque eu me aperfeiçoo, eu pesquiso. Então eu vou abrir lá a Qual é caixa o de teu perguntas. perfil? É Rafael R. Câmara. Rafael R. Câmara. E aí eu abro lá e vou responder, porque uma hora, meu amigo, nós precisaríamos de umas 10 horas aqui para falar de todas as novidades. A lei tem 109, o projeto 191 artigos, e é bem complexa, tem coisas bem interessantes. Então, não dá em uma hora para tratarmos de tudo. Pincelamos aqui, mas já deu Hoje é sexta-feira, né, rapaz? A Patrícia está aqui, a Júlia e a Isa estão querendo aqui. A gente quer que eu vá contar uma historinha assustadora, segundo a Júlia. O pessoal, meus colegas, Rafael, você tá maluco fazer live sexta-feira? Eu falei, meu amigo, eu sou casado, meus filhos, fazer o quê sexta-feira à noite? Não tem problema nenhum, eu estou em casa mesmo. E fazer uma live sobre licitações, não é sobre qualquer tema. Não, você tá com preconceito com o direito administrativo. O direito administrativo é não, muito quem? Estou feliz da vida aqui. O pessoal que está nos acompanhando está vendo minha felicidade de estar aqui com você, conversando sobre um tema tão legal. Isso é verdade. Meu amigo, quero te agradecer muito, agora falando sério mesmo, a disponibilidade. Vamos fazer mais desse bate-bola aqui sobre outros temas também. Também, dependendo das perguntas que aparecerem lá no seu perfil, @RafaelRCâmara, se você entender que depois dá para tem material para uma outra live, a gente pode marcar na outra semana, tá? Mas vamos lá, inclusive, pessoal, quem é daí do perfil do Rafael não me segue ainda, me siga aqui, @JTrindadeProf. Tem muita dica boa de constitucional. E quem não segue ainda o professor Rafael Câmara, siga lá no @RafaelRCâmara. Tem muita dica não só de direito administrativo, mas também de dicas de estudo, de técnicas de estudo. Uma pessoa, o Rafael já foi aprovado em mais de 10 concursos públicos de alto nível, é meu colega lá, consultor legislativo do Senado Federal, tem muito a ensinar a todos nós sobre estudos em geral e sobre preparação para concurso em particular. Rafael, sua mensagem final sobre a nova lei de licitações. Meu amigo, primeiro deixa eu fazer o convite também para que meus seguidores te sigam. Eu te sigo já há bastante tempo. Você é veterano aí no Instagram, estou começando agora e já há um tempo eu te sigo aí, então recomendo o pessoal que quer temas quentes de direito constitucional, o pessoal que me segue, principalmente quem está focado em concurso público na OAB, sigam o professor João Trindade, que o perfil dele é muito, muito top. Meu amigo, só queria te agradecer, queria marcar já uma live contigo, pelo menos mais uma, lá quando for publicada a lei, porque aí nós vamos comparar o que é que foi vetado, o que é que não foi, como é que vai acontecer agora, quais os vetos irão para a análise do Congresso Nacional. Então, essa live a gente vai ter que fazer quando o texto for publicado. Mas até lá, se você quiser nos convidar aí para bater um papo sobre isso, também nós podemos identificar outros temas que não deu tempo, infelizmente, tem muita coisa legal para falar sobre essa lei. Será um prazer sempre conversar contigo. Mas a minha mensagem é que, pessoal, a lei é boa para o país.
Poderia ser melhor, óbvio que poderia, mas vocês sentiram aqui que as regras que eu trouxe são regras, em sua maioria, regras boas, regras que trazem maior transparência, maior combate à corrupção. Tem até uma previsão de compliance, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a regra é boa, a norma é boa. Vamos com fé que essa lei vai melhorar a gestão pública, sim. Valeu, galera. Obrigadão. Aquele abraço. Valeu, Rafa, Obrigado, mais uma vez. Um abraço. Tchau.